Ainda sobre animais de zoológico, a recomendação é que esses animais sejam mantidos no que a gente chama de ambientes enriquecidos. Tá? Esses ambientes enriquecidos são ambientes diferentes das jaulas, né, em que se procura mimetizar o espaço que esses animais encontram na natureza, para proporcionar estímulos e opções de escolha para esses animais, minimizando os potenciais riscos à saúde desses animais. A função principal desses ambientes enriquecidos, em relação à vantagem desses ambientes enriquecidos em relação às jaulas, é a redução do estresse, óbvio, né? Esses animais vão conseguir expressar os comportamentos típicos de vida livre que eles apresentam, né? Comportamento de exploração, de investigação, vão poder interagir socialmente com outros animais. Tende a haver uma melhora da qualidade reprodutiva, porque esses animais vão estar menos estressados, vão estar num ambiente muito próximo do ambiente de vida livre. Eles vão poder demonstrar o comportamento de aprendizagem que todas essas espécies apresentam. Isso vai levar a uma capacidade melhor de adaptação desses animais, facilitando a reintrodução dessas espécies, dos animais que eventualmente tenham por finalidade a reintrodução no ambiente natural. Interação intra- e interespécie. Esses animais, normalmente, quando estão em ambientes enriquecidos, eles não ficam só com os animais da mesma espécie, mas eles convivem com outros animais que, no ambiente natural deles, também estão presentes. E a possibilidade de fazer a alimentação desses animais semelhante à ingerida na natureza. Então, esses animais podem também manter o comportamento de caça quando eles estão mantidos nesses ambientes enriquecidos. McPhee e Kolstad, em 2010, eles elencaram 5 tipos de enriquecimento ambiental. Seria o enriquecimento físico, através da introdução de alguns aparatos que deixariam esse ambiente semelhante ao habitat natural da espécie, vegetação, pedras, dependendo do animal, um lago, alguma coisa assim, que mimetizasse o ambiente físico que esses animais teriam no habitat natural. O sensorial, que seria através do estímulo dos sentidos, a produção de sons com vocalizações próximas às vocalizações, aos ruídos que esses animais encontram na natureza, né, ruídos de outras espécies ou da própria espécie dele, odores de fezes e de urina de outros animais, que fariam com que ele também se sentisse próximo do seu ambiente. O cognitivo, que visaria estimular capacidade mental desse animal, através da disponibilização de alguns dispositivos mecânicos que esse animal pudesse fazer com que ocorresse uma interação, né, mimetizar algumas coisas que esse animal costuma fazer no ambiente. Alguns animais têm o hábito de roer alguma coisa, outros animais têm o hábito de brincar com algumas coisas que eles encontram na natureza. Isso ajudaria na manutenção desses animais em enriquecimento. Social, a possibilidade deles interagirem com outras espécies que normalmente conviveriam com eles no ambiente natural, ou com animais da mesma espécie. E o alimentar seria proporcionar variações da alimentação de acordo com o hábito de cada espécie, principalmente com o fornecimento de alimentos da mesma forma que esses animais encontrariam na natureza. Vantagens dos animais zoológicos, de manter os animais em zoológico. Essas vantagens, na realidade, meio teóricas, né? A reprodução poderia ser feita através de inseminação artificial, de transferência de embrião ou fertilização in vitro naqueles animais que não têm a possibilidade de fazer a reprodução natural em cativeiro, com o intuito de combater a extinção dessas espécies. Reabilitação, aqueles animais acidentados, alguns animais apreendidos de circo, de zoológico ou do tráfico de animais,
Muitos desses animais não conseguem se readaptar à vida livre, então eles ficariam permanentemente no zoológico. Aqueles que poderiam ser reabilitados seriam devolvidos à vida livre. Pesquisas, avaliação e acompanhamento de comportamentos, hábitos de saúde desses animais, também ajuda na preservação das espécies, e a educação ambiental, combinando conceitos de diferentes áreas, zoologia, ecologia, botânica, fisiologia, para ensinar a importância da preservação do meio ambiente. As desvantagens: o tráfico de animais. Um dos principais focos do tráfico de animais é o fornecimento desses animais para zoológico. Recintos inadequados, na maioria das vezes, né? São poucos os zoológicos hoje que já têm todos os animais em recintos com ambiente enriquecido. A questão de alimentação e nutrição, tanto pelo lado da obesidade como pelo lado da perda de peso. E os distúrbios comportamentais. Muitos animais, em consequência principalmente do estresse e do pobre bem-estar, eles desenvolvem estereotipias, desenvolvem automutilação, agressividade exacerbada, distúrbios sexuais, que comprometem ainda mais o bem-estar desses animais. Estereotipias, para quem não sabe, é a realização de movimentos repetitivos. Naquele caso, é muito comum em macacos a gente vê em zoológico, né, aquele animal que fica o tempo todo fazendo o mesmo movimento. Isso é uma estereotipia. Os animais de circo. Aqui a gente vai colocar só a questão do questionamento do porquê esses animais ainda estão sendo mantidos nessa situação. Existem muitos estados e municípios no Brasil que já proíbem a presença de circos que mantenham animais. Então, algumas considerações que a gente faz com relação a isso. A substituição de animais por arte é uma tendência mundial e é irreversível, então cada vez mais os circos estão deixando de ter animais, graças à conscientização da população e à vontade da população. A importância que os pais têm em ensinar os seus filhos a construir uma sociedade que respeite a natureza. A maioria desses animais eles vão adquirir comportamentos neuróticos, né? Vão adquirir estereotipia, automutilação, por viverem em cativeiro num ambiente altamente estressante. Na maioria das vezes, esses animais são treinados sob o paradigma da dor, ou seja, para aprender o que eles têm que apresentar no circo, eles são submetidos a maus tratos. Muitas vezes, esses maus tratos chegam até a mutilação. Isso sem falar nas condições mínimas de higiene e alimentação inadequada que a maioria desses circos dispõe, principalmente na questão dos grandes felinos, que o custo para manter um grande felino é muito alto. A manutenção desses animais sob o jugo do homem, que tem a finalidade básica de demonstrar sua superioridade sobre esses animais, geralmente através do uso da força, né? Arranca a condição natural intrínseca desses animais e principalmente tira a sua dignidade. O circo ele não tem as condições mínimas, por mais que eles tentem, de suprir o que esses animais têm de necessidade. Não apenas com relação à alimentação, mas também com relação à saúde e à sua integridade física. Então, aceitar esses animais mantidos nessas condições é uma questão que transcende o aceitável. Os maus tratos eles podem vir não só na forma de agressão, mas deficiência nutricional, deficiência hídrica, as intermináveis horas de viagem que esses animais são submetidos em espaços ainda menores do que os que eles são mantidos enquanto os circos estão parados em algum lugar. E uma questão fundamental. A domesticação ela é um processo de milhares de anos. A gente vai ver um pouco sobre domesticação a seguir. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Então, circo legal não tem animal. Isso é definitivo. Domesticação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É a última etapa aqui da aula. A definição de domesticação, essa definição é de Price em 1984. Domesticação é um processo pelo qual uma população animal se adapta ao homem e a uma situação de cativeiro, através de uma série de modificações genéticas que ocorrem ao longo de gerações,
e através de uma série de processos adaptativos produzidos pelo ambiente e repetidos por gerações. A domesticação ela iniciou na pré-história e ela iniciou sendo benéfica para o desenvolvimento da civilização humana, mas ela é extremamente prejudicial à natureza e à ecologia. Isso hoje a gente tem noção, né, de que isso, na maioria das vezes, é verdade. Contrastando com a seleção natural, a domesticação ela vai fazer com que haja uma seleção artificial de seres vivos que serão escolhidos pelo ser humano em detrimento de outros que o ser humano vai procurar eliminar por considerar que são hostis à sua sobrevivência. Então, a domesticação, além de tirar esses animais do seu ambiente natural, ela vai fazer com que alguns animais que estão no seu ambiente natural sejam retirados da convivência desses ambientes por serem hostis à sobrevivência do ser humano. Desse modo, a domesticação ela é um fator de redução da biodiversidade, na grande maioria das vezes. A concepção zoológica clássica ela vem a considerar que a domesticação ela foi atingida no momento que esses animais da espécie originária se tornaram uma nova espécie, reputada como doméstica, ao longo de vários anos, de várias gerações. Então, o animal ele vai ser considerado como domesticado quando ele vai deixar de ser a espécie original para ser uma espécie domesticada. Como ocorreu no caso do lobo, espécie Canis lupus, e se tornou o Canis familiaris, que é o cachorro. O javali, que era ainda é no caso, né, o Sus scrofa, que se transformou no porco, o Sus domesticus. O auroch, que é uma espécie que foi extinta em 1627, chamava-se Bos primigenius, deu origem ao boi, que hoje é o Bos taurus. A cabra selvagem, Capra aegagrus, se transformou na cabra, a Capra hircus. Da mesma forma, o carneiro montês, que era o Ovis mussimon, se transformou na ovelha, o Ovis aries. E o cavalo de Przewalski, que era o Equus przewalski, se tornou o cavalo, o Equus caballus. Então, todas essas espécies listadas primeiro eram as espécies selvagens que foram ao longo de vários anos, ao longo de várias gerações, sendo modificados até que se tornaram novas espécies, que são as citadas em sequência aqui.